E o Santos busca resolver duas questões nessa janela de transferência. A primeira, obviamente, é qualificar o seu elenco. Até o momento, 3 jogadores foram contratados: Dodô, Jean Lucas e Furti, mas o Santos ainda pretende anunciar outras contratações, outros reforços para outras posições. Mas além disso, o Santos também quer negociar jogadores que não possuem tanto espaço com o técnico Paulo Turra e até mesmo jogadores da equipe sub-20 para que o Santos consiga compor algumas negociações. Entre essas negociações, a do zagueiro João Basso, do Arouca de Portugal, é um jogador que o Santos negocia, o Santos quer reforçar o seu setor defensivo e vai oferecer um montante para a equipe portuguesa e mais um jogador. O Santos, de acordo com o Globoesporte.com, enviou uma lista com 14 nomes para que o clube português analise, né, e caso tenha interesse, fique com algum jogador, acredito que por empréstimo. Então vamos falar sobre isso. Tem o nome de alguns jogadores aqui que foram revelados pelo Globoesporte.com, né? Alguns ainda não foram colocados como fazendo parte desta lista, mas enfim, tem uma boa quantidade aqui de jogadores que a gente pode avaliar sobre isso. Mas vamos inicialmente à matéria do GE, que fala sobre utilizar jogadores como moeda de troca. O Santos não busca apenas negociar para ter recursos para reforçar o elenco. A diretoria do Peixe também tem buscado incluir atletas em negociações para viabilizar a chegada de novos jogadores. Então o Santos não conta apenas como por exemplo, vender o Ângelo, talvez venda o Marcos Leonardo, talvez venda David. O Santos também quer fazer essa questão, né, de envolver jogadores não utilizados. A ideia da diretoria é envolver jogadores pouco utilizados em negociações para reforçar o elenco. Dessa forma, o Peixe busca qualificar o time e também reduzir o custo financeiro de uma possível transação, como ocorre no caso do zagueiro João Basso, que atua no Arouca de Portugal. Os portugueses pedem 2 milhões de euros, cerca de 10 milhões de reais, na cotação atual pelo jogador, que está no último ano de contrato e é capitão da equipe. Em contrapartida, o Santos visa fazer uma proposta de 1,5 milhão de euros, cerca de 8 milhões de reais, além de oferecer um jogador de uma lista de 14 atletas que estão à disposição. Então vamos aqui alguns jogadores que o GE colocou que estão nessa lista, não só para o Arouca, mas acredito também que em outras negociações que o Santos queira colocar jogadores, esses jogadores também estão aparecendo nessa lista. Então, começando aqui por Ed Carlos e Lucas Barbosa, 2 jogadores que foram recentemente afastados pelo técnico Paulo Turra por critérios técnicos, então estão aí nessa lista. Robson Reis e Bruno Marques, 2 jogadores que voltaram de empréstimo e não fazem parte dos planos da comissão técnica atual. Inclusive o Bruno Marques estava emprestado, né, ao próprio Arouca de Portugal, mas eles não tinham dinheiro, diz a lenda, né, para comprar o jogador em definitivo, e ele voltou. Será que volta para o Arouca envolvido dessa negociação? Vamos ver. Outro jogador, Natan, que foi afastado pelo Santos de forma, né, por conta de um problema de indisciplina, que ele foi para balada junto com o Lucas Pires. Natan aparece nessa lista. Vale ressaltar que toda a engenharia financeira para ficar com o Natan em definitivo, ele que veio do Boa Vista de Portugal também, custa cerca de 10 milhões. Se a gente pegar o valor da dívida que o Santos assumiu do Boa Vista com o Vasco, mais o valor, né, cerca de 6 milhões que o Santos tem que repassar ao Boa Vista, quase 10 milhões. E é um jogador que o Santos aceita incluir em alguma negociação, tanto de forma definitiva ou até mesmo por empréstimo. Acredito que nesse caso do João Basso, talvez o Natan, né, fosse por empréstimo. Bom, outro jogador, Renier que tem contrato se encerrando nesse ano com o Santos. Renier, jogador do Sub-20 do Peixe. Thiago Balieiro, irmão do Vinícius Balieiro, que é zagueiro, o Thiago tá na equipe Sub-20 também, tá nessa lista. Cadu e Pedrinho Escaramuza, né? 2 laterais, um esquerdo, outro direito, que até são relacionados, estão treinando ali com o elenco profissional, mas não devem ganhar tantas chances assim com o técnico Paulo Turra. E tem mais jogadores aí, mas que não foram revelados pelo GE. No total, como eu disse, são 14 jogadores
que o Santos colocou ali como negociáveis. Aí você vai me perguntar, Nájila, e Lucas Pires e Soteldo? Lucas Pires e Soteldo, o Santos entende que são jogadores que pode fazer com que o Santos consiga um dinheiro maior negociando esses atletas. Então o Santos entende que pode receber uma proposta em definitivo pelo Lucas Pires e pelo Soteldo. Então essa é a visão da diretoria no momento. É o que eu sempre falo que me preocupa principalmente em relação ao Soteldo, né? Que é um jogador que o Santos pagou ou vai pagar, se comprometeu a pagar 20 milhões de reais. É grana. Em setembro, o Santos tem que pagar a primeira parcela ao Tigres, né, que são parcelas semestrais. E a janela de transferência se encerra no dia 2 de agosto. Então precisa encontrar um rumo aí para o Soteldo, para o Lucas Pires também, né? Mas o Lucas Pires tem a questão de que o Santos não pagou ou não se comprometeu a pagar milhões pelo Lucas Pires. Já o Soteldo, sim. Então você precisa ver o que você vai fazer com o jogador. Vai reintegrar? Vai liberar para o empréstimo? Vai vender? O que será feito? Então, a questão do Soteldo, eu venho falando sempre isso, né, nas lives, nos outros vídeos, que é uma situação que me preocupa bastante, principalmente pelo lado financeiro. Principalmente pelo lado financeiro, porque é aquilo que eu sempre falo aqui também. Quem não é visto não é lembrado. Então, precisa encontrar um rumo aí para o Soteldo, nem que seja por empréstimo, para que ele jogue para alguma equipe, para que o Santos tenha a chance, né, de vendê-lo. Porque assim, entre nós aqui, tá? Entre nós. Se você é um clube de futebol e quer comprar o Soteldo, vou comprar o Soteldo do Santos, você ia oferecer 20 milhões pelo Soteldo? Lógico que não. Porque toda a situação que foi criada de afastamento já pega mal, né? Afastamento por indisciplina pega mal. O coordenador de futebol, Paulo Roberto Falcão, em entrevista, falar que não conta mais com o Soteldo, que o Soteldo não joga mais no Santos, então isso vai desvalorizando o jogador. Então é óbvio que se tem algum clube interessado no Soteldo, não vai oferecer 20 milhões, vai oferecer, sei lá, 10, 15, né? Então isso é uma situação que me preocupa bastante. Agora, para dar uma conclusão sobre essa lista, até falando sobre o João Basso, me incomoda que para o Santos se reforçar, ainda está tomando alguns passos que eu julgo ser lento. Um jogador de 10 milhões de reais, vamos totalizar, que é o valor que o Arouca de Portugal está pedindo, você tem que fazer toda essa engenharia financeira, um valor mais um jogador, para ver se eles vão aceitar. E aí, se eles não aceitam, você perde tempo, sabe? Entende? Às vezes você pagar já 10 milhões, se você tem convicção no João Basso ou em qualquer outro jogador, você chega e pá, é melhor, porque você economiza mais tempo. Eu acho que o Santos está no momento que não pode ficar se arrastando em negociações. O Santos tem que ter aquilo que eu sempre falo aqui, ter a noção do timing. Vale a pena eu insistir nessa negociação ou melhor eu cair fora, né? Porque a gente sabe, dá pra sentir quando o cara tá te enrolando, o clube tá enrolando, né? E que vai ter negócio, que não vai ter negócio. O Santos precisa se reforçar logo. Hoje estamos no dia 18 de julho que eu gravo esse vídeo. A janela se encerra no dia 2 de agosto. Até o jogador vir pro Brasil, fazer exame, ser regularizado, ficar à disposição para jogar, o Santos tá perdendo tempo. E não pode perder tempo. O Santos tem que ter jogadores que possam entrar em campo para ontem. Então o Santos precisa ter noção de time, né? Às vezes você faz uma novela para um jogador que talvez não venha para resolver. Cria toda uma novela, arrasta uma negociação para um jogador que não sei se vai resolver todos os nossos problemas. Eu sempre sou muito sincera aqui com vocês. Eu não conheço João Basso. Vi números, vi alguns vídeos. Dizem que é um zagueiro de jogo aéreo bom, né? Tem algumas questões de saída de jogo, mas jogo aéreo dizem que é muito bom, até pelos números. Mas vale a pena toda essa novela pelo João Basso? Não seria melhor então já chegar aí 10 milhões aí? Não sei. Não estou falando que estou certo ou errado. Estou levantando aqui questionamentos e quero muito saber a opinião de vocês. E qual jogador que não foi citado pelo GE que você inclui nessa lista de
moeda de troca, jogadores que podem ser negociados aí? Me fala aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, que é super importante. Um grande beijo para vocês e até um próximo vídeo. Fui!